Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e estou produzindo essa série em que abordo cada uma de minhas obras. Hoje vamos falar das antologias de que participei. Na verdade, eu não tenho muitas participações em antologias, foram apenas 3, mas são antologias publicadas por editoras que tiveram grande penetração de público. A mais recente delas, Meninos Eu Conto, da editora Record. Meninos Eu Conto foi incluído no PNBE de 2002 e por isso teve uma tiragem assim gigantesca. Ela reuniu 9 autores: Raquel de Queiroz, Rubem Braga, Antônio Torres, Léo Cunha, Zélia Gattai, Jorge Amado, Malba Tahan, Fernando Sabino e eu, Marco Túlio Costa. O meu conto incluído nesta antologia, A Bailarina e o Vaso Chinês, vem de um livro, como eu disse, que fala do amor, mas do amor em seus aspectos curiosos, como pessoas diferentes se sentem atraídas, né? Então, uma bailarina de uma caixinha de música se apaixona por um vaso chinês, né? Então, todo o livro Fábulas do Amor Distante é em torno dessa distância, o amor distante, né? E esse conto fez parte dessa antologia. A antologia Histórias Mineiras é de 1984, editora Ática. E ela reunia desde clássicos, né, autores clássicos como Guimarães Rosa, Afonso Arinos, a autores que estavam despontando, né? Como o Antônio Barreto, meu amigo, que naquela época já considerado o maior vencedor de prêmios literários. O conto com que eu participo nessa antologia, As Máscaras, fala de um homem que cada dia antes de sair de casa vai até a gaveta da cômoda e seleciona aquilo que ele precisa usar no seu dia a dia, conforme a situação. Fala um pouco da nossa personalidade modelável, né? Exigida pela sociedade ou pelas conveniências. A terceira antologia, Um Prazer Imenso, Contos Eróticos Masculinos, que tem a capa da Raquel Braga, sobrinha do Rubem Braga, e organizada pelo Jefferson Ribeiro de Andrade, que à época era editor da editora Record. Publicada em 1986, essa antologia ela vai assim no sucesso de duas outras anteriores que eram de contos escritos por mulheres. Muito Prazer e O Prazer é Todo Meu. Conto com que eu participo, Cartas ao Camaleão, fala das maquinações mentais de um sujeito solitário e da sua fragilidade, né? E essa coleção, Um Prazer Imenso, reuniu gente da pesada na época, que fazia muito sucesso, tinha grande penetração na mídia, né? Como Luiz Fernando Imediato, tinha sido o prêmio ESTO de jornalismo. Márcio Souza, né? Um escritor já renomado, com o Galvez, o Imperador do Acre, né? Então tinha gente aqui muito importante. O Sérgio Santana, e eu estou contando, né, destacando esses, entre vários outros aqui, para contar uma historinha do lançamento. O lançamento dessa antologia, que teve como organizador, como eu disse, o Jefferson Ribeiro de Andrade, nosso mineiro de Paraguaçu. O Jefferson achou lá um local que era uma loja de produtos eróticos, lá na Zona Sul. Era um lugar assim muito chique, era uma boutique na verdade, assim, e nós fomos para lá. Eu fui junto com o Jefferson Ribeiro de Andrade, estavam lá vários autores, não me lembro se estavam todos, e
chegou a um certo momento uma equipe de televisão dizendo que iria fazer uma matéria para o Jornal das 10 da noite, a TV Globo. E começou lá a entrevistar todo mundo, entrevistou o organizador da coletânea, entrevistou o autor X, Y, foi entrevistando. E chegou a minha vez, fizeram lá uma pergunta e foram embora. O lançamento foi até altas horas, e no outro dia o Jefferson Ribeiro de Andrade me liga e fala assim: Oi, Túlio, tudo bom? Saiu a matéria ontem. A gente estava lá no lançamento, a gente não viu, mas depois eu assisti aqui a gravação, ficou curta e tal, apareceu lá uns lances, mostraram local, falaram um pouco da antologia. Sabe o único autor que eles colocaram para falar, com tanta gente da pesada? Eu falei, não, quem? Deveria ter sido ele, ao menos, né, o organizador. Ele falou assim, você. E começou a rir. Falei assim, graças a aquela piadinha sua, né? Porque a moça, a repórter, a hora que chegou, né, e tal, falou assim, eu vou te fazer uma pergunta e tal, seja objetivo, mais objetivo possível. Eu falei assim, pois não. E ela então me perguntou, para você, o que diferencia o erótico do pornográfico? E eu respondi, depende da posição assumida pelo leitor. Em Histórias Mineiras participaram duas pessoas, Branca Maria de Paula e Cunha de Leiradela, que eu conheci em uma ocasião muito engraçada. O Cunha de Leiradela eu já o conhecia há algum tempo atrás, quando ele foi receber um prêmio dado pela União Brasileira dos Escritores, em que eu tinha também recebido uma menção especial. E foi uma solenidade lá na Academia Brasileira de Letras. E ali nós travamos uma conversa. O Cunha de Leiradela é um português de Belo Horizonte, que tinha morado muitos anos no Rio de Janeiro. E algumas vezes que ele voltou ao Rio a trabalho, ele me visitou lá na Fundação Getúlio Vargas, lá na Candelária, onde eu trabalhei um tempo. Um dia ele apareceu lá na companhia da Branca Maria de Paula, que me apresentou e disse, estavam no final de expediente, falou assim, vamos sair tomar uma cervejinha, porque depois eu vou encontrar com outros amigos aí. E depois do expediente, eu saí, me encontrei com eles e fomos ali para o centro antigo do Rio, num barzinho muito esquisito, ficava todo mundo no meio da rua com os caixotes de cerveja, os engradados espalhados, e quando ia passar carro saía todo mundo, voltava, enfim, esses lugares que ninguém explica porque fazem sucesso, né? E estávamos lá tomando a cerveja, conversando, quando ele falou, deu um certo horário, ele falou assim, olha, vai chegar uma amiga minha que é de um banco, ela está indo para Nova York, transferida, promovida, e ela é aqui do Rio de Janeiro, e ela comentou comigo que conhece tudo no Rio de Janeiro, só não conhece a zona boêmia. E foi muito engraçado, porque assim, e daí, né? Eu falei, ela falou que o maior sonho dela é ir à Praça Mauá, num daqueles barzinhos que tem por ali e tal. De repente me aparece essa amiga dele vestida numa estica que, assim, destacava de tudo, né? Era um mulherão vestido com, assim, para ir para a zona, né? E lá fomos nós, porque mais tarde para lá também iria o namorado dela, né? E fomos ali para a Praça Mauá, num daqueles barzinhos ali frequentados por marinheiros, né? Ali que chegam ao Brasil, muito carentes. E entramos, eu tô achando engraçado, a Branca, que lugar, né? E tinha aquelas máquinas para colocar moedas e ouvir músicas, enfim. E a primeira providência que o Cunha tomou foi solicitar uma daquelas senhoras que ficam ali,
fazendo ponto, que sentasse à mesa, né, para qualquer necessidade, para botar respeito, digamos assim, e fazer ali companhia para aquelas duas novatas, para aquelas duas moças, quando elas precisassem ir ao banheiro, alguma coisa assim, porque senão os marinheiros iam todos invadir lá o banheiro. E ela foi muito amiga, ficou lá, conversou, e foi o namorado dessa executiva de um grande banco, chegou por lá, dançaram ao som daquela musiquinha, e, e eu brinco com a Branca, eu falei assim, pô, a gente foi se conhecer na zona. Estão aí as 3 antologias em que participei. Se você está curtindo essas conversas sobre as obras, inscreva-se no canal, dá um joinha e até a próxima.